Glória a Deus. Vocês estão bem? Desde já, a graça e a paz. Feliz ano novo. E o ano está só começando, né? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar pela palavra em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é bem-vindo aqui neste lugar. Obrigado, Pai, porque os céus estão abertos. Obrigado, Pai, pela unção que opera nesse lugar, Senhor, enquanto a ministração está sendo pregada, a Tua palavra está sendo pregada, Senhor, em nome de Jesus, no mundo espiritual, Senhor, creio que os Teus anjos estão em movimento, Pai. Em nome de Jesus, creio, Pai, que cura será liberada. Creio, Pai, que portas, Pai, em nome de Jesus, como a Tua palavra diz, estará sendo aberta, porque a Tua palavra diz, Pai, eis que coloco diante de Ti uma porta aberta. Obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu és a minha justiça. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de continuar ministrando a Tua palavra em graça, porque eu sei que o Senhor é bom, a Sua palavra é fiel. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Eu queria hoje falar um pouco sobre cura. Eu não sou muito, e o ano passado eu não falei quase nada de cura. Mas como hoje a gente vai ceiar, e a Bíblia diz que depois que Cristo morre e é assunto aos céus, a Bíblia diz que o véu é partido do alto a baixo. Então, cura está disponível para mim e para você. Assim como todas as outras coisas, como já foi falado aqui, Efésios capítulo 1, versículo 3, que bendito e Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Então, irmão, se Deus já nos abençoou, você já é abençoado do Pai. Não tem, a Bíblia diz que contra Jacó não há encantamento. Muitas vezes as pessoas têm medo de alguma palavra de maldição sobre a sua vida. Mas você sabia, irmão, que a Bíblia diz que depois que eu e você nascemos e nós somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, então eu e você estamos habitados por algo que é maior do que está do lado de fora. Porque a Bíblia diz que maior é quem está aí dentro do que quem está do lado de fora. O importante é quando chega a luz do entendimento. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele tem uma oração que eu amo muito, que ele diz, ele ora para que os olhos do Espírito sejam iluminados, para que você tenha a revelação da palavra de quem você é. Você sabia, irmão, é tão interessante que só tem um ser espiritual que não tem problema de identidade, que é o diabo. Ele não tem medo de dizer, de quem se mostrar quem ele é. Mas a igreja de Cristo muitas vezes tem medo de entender quem ele é, o que lhe pertence. Mas entenda que a Bíblia é um manual de você entender como você é, aquilo que lhe pertence, como você funciona. Você está aqui? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim. E a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestre. E depois operadores de milagres. E depois dons de cura, socorros, governos e variedade de línguas. A Bíblia diz dons de cura. Você sabia, irmão, que depois que Cristo morre e ele sobe aos céus nas mansões e volta para o lugar que é devido, ele entrega aquilo agora que era dele e passa a ser também nós. Porque a Bíblia vai dizer, os sinais seguirão aqueles que crê. Ele diz, em meu nome. Ele não mandou você usar o seu, ele mandou você usar o nome dele. Mas sabia, irmão, que para nós começar a operar os dons é necessário você crer. Somente você crer. E sabem, quando a manifestação do Espírito Santo está operando, existem três coisas que acontecem. O Espírito começa a operar quando a palavra é pregada, quando a palavra é ensinada e quando você se submete ao Espírito, a uma unção que está disponível. Você tem que perceber no seu espírito, quando tem uma unção disponível, e entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar. É por isso que
quando falamos de cura, é importante a gente entender que não é nós que fazemos, é o Espírito, através daquilo que você libera por causa da palavra. Então, muitas das vezes, você pode orar e a um momento não acontecer nada. Mas não quer dizer que não vai acontecer, ou não quer dizer que a palavra de Deus foi invalidada. Você sabia que por mais que não aconteça, você deve continuar repetindo? Porque a fé é como um músculo, quanto mais você pratica, mais a sua fé vai crescendo. Mas sabe, irmão, uma coisa que eu aprendi no ministério, o que faz crescer a fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas uma das coisas que faz a sua fé crescer e você aprender a confiar nas promessas de Deus e andar conforme a palavra e conforme a fé que está no seu espírito operando, é quando você começa a estudar a palavra. Porque quando você senta para ouvir a palavra, isso está gerando fé no seu espírito. Quando você ouve a palavra de Deus, enquanto você está sentado estudando, fé está sendo gerado no seu espírito. É por isso que quando você senta para estudar a palavra de Deus e quando você vai pôr ela em prática, você não tem dúvida. Porque a fé tem suficientemente dentro de você para operar, porque você sabe que é através da palavra, é através do Espírito Santo quem opera. Você está aqui? Sabe, Romanos capítulo 10, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: Porém, ele está aqui na frente. Porém, se que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. No versículo 10, ele diz assim: Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha só o que o apóstolo Paulo diz à carta aos Romanos. Primeiro ele começa dizendo: olha, a fé está em ti, na tua boca e no teu coração. Irmão, a fé não é da alma, a fé não é dos sentimentos, a fé é do Espírito. O Espírito, ele não tem dúvida. O que gera dúvida é na nossa alma. A fé está no Espírito. No versículo 10, a palavra diz assim: porque com o coração se crê, ou seja, no Espírito, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ele diz, olha, com o coração se crê e com a boca se confessa, ou seja, com a boca libera aquilo que está no Espírito. Sabe, irmão, muitas das vezes, quando a gente quer construir algo, você sabia que primeiro, muitas das vezes, a coisa está sendo gerada no seu espírito? E de tanto você falar, você começa a ver aquilo que você quer fazer. Por quê? Porque você está andando sobre fé. Sabe, o ano passado foi um tempo assim tão glorioso, porque para mim foi um tempo de gratidão, foi um tempo onde Deus me esticou para andar em fé. E esse ano Deus já me começou a esticar para andar sobre fé. E sabe, irmão, a Bíblia diz que fé é certeza, não é dúvida. E para muitas vezes, para mim e você viver as promessas de Deus, é necessário a gente aprender a ser guiado pelo Espírito em meio à fé. Porque a fé, a Bíblia diz que é o que agrada ao coração de Deus. É como já foi falado aqui, olha, a fé não paga as contas, mas a fé chama o dinheiro no mundo espiritual. Sabe, o mundo espiritual, ele não é desligado. O mundo espiritual está em movimento o tempo todo. Mas o importante é que Deus só vai operar no mundo espiritual quando você libera a palavra de Deus com fé. É por isso que o salmista diz que os espíritos de Deus também são anjos ministradores. Salomão, na carta aos Provérbios, na epístola aos Provérbios, ele vai dizer que a herança do ímpio é depositada na conta do justo. Então, o que está no mundo é meu e seu. Agora, o que falta para você buscar é fé. Da mesma forma, irmão, é cura. Você só recebe a cura quando você crê. É necessário você continuar crendo. Muitas vezes, eu tive uma experiência uma vez que eu estava numa igreja. E um pastor teve uma oportunidade, ele disse, existe uma unção disponível nesse lugar e pessoas com problemas de coluna vai ser curada agora. Coloque a mão na sua coluna. Aí no mesmo momento eu coloquei. Você acredita que eu tinha umas dorezinhas como se fosse uma coluna já inflamada, de tanto ficar sentado?
E aí eu percebi que nos outros dias não tinha mais dor, não doía mais nada. Eu disse, rapaz, aquilo que ele liberou eu recebi com fé. Porque muitas vezes não é somente liberar, é também receber. Você tem que aprender a receber e segurar a sua cura. Kenneth Hagin tem um livro chamado A Cura Nos Pertence. É um livro pequenininho de bolso, do qual eu tenho construído essa pregação de lá. E sabe, irmão, é um livro de que se você não tem o hábito de ler, você vai começar a gostar de ler. Porque eles falam somente sobre cura. 2 Reis, capítulo 10. Olha só, irmão, o que a palavra de Deus faz quando ela é liberada com fé. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. O profeta Eliseu libera uma palavra. E diz assim a palavra do Senhor. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Ou seja, ficarás purificado, ficarás curado. Você sabia que a palavra ficarás está lá no futuro? E você sabia que quem está doente é quem tem que crer que vai ficar limpo? Porque é como Pedro diz para Jesus, sobre a tua palavra eu lançarei as redes, sobre a tua palavra eu andarei. Então o profeta libera a palavra e o homem que está doente decide andar sobre ela. Sabe, a palavra de Deus diz todos os dias para nós, você é curado, você é sarado, você é mais do que vencedor. Tem um homem que criou uma confissão que ele diz, eu sou o que a palavra diz que eu sou, eu tenho o que a palavra diz que eu tenho e eu posso o que a palavra diz que eu posso. E sabe, irmão, repetir as coisas é muito bom, mas você sabia quando as circunstâncias vêm, só vai sustentar você aquilo que está dentro? F.F. Bosworth tem uma pequena frase que é bastante interessante, ele diz, olha, o natural a gente se alimenta mais de 6 vezes por dia, mas o espiritual a gente alimenta o nosso espírito com um lanchezinho bem frio. Sabe o que ele está dizendo, trocando para miúdos? Ele está dizendo, olha, enquanto no natural você alimenta a sua carne, no espiritual você não faz quase nada. E sabe, a Bíblia diz, irmão, que Deus é espírito. Para mim, ter comunhão com Deus, não existe somente a oração, existe também a palavra. Para mim entender como Deus se comunica comigo, para mim entender como eu agrado a Deus, é necessário eu estudar a palavra. É necessário eu sentar e meditar na palavra. Mateus capítulo 8, versículo 8, e diz assim a palavra do Senhor. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz, ou algumas versões, o meu servo, será curado. Versículo 13, então disse Jesus ao centurião, vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Você sabia, irmão, que está vendo até para você ser curado, tudo é pela fé. Irmão, tudo é pela fé. As promessas de Deus se cumprem na nossa vida também pela fé. Quando eu creio que Deus vai se manifestar conforme Ele liberou sobre a minha vida, então eu creio que vai acontecer. Sabe, irmão, o único ser que pode nos paralisar com a incredulidade é o diabo. Porque quando o medo chega, a fé vai embora. Porque a fé é como um avião que está lá em cima. Vamos dizer que o avião é como o espírito da fé. No momento que entra a incredulidade, ele cai. Ele começa a declinar. Você sabia que eu e você temos que aprender a se mover por fé, a receber por fé, a operar por fé, a desenvolver o dom do Espírito que está dentro de mim e de você. Você está aqui? Glória a Deus. Atos, capítulo 10, versículo 38. Olha só o que a palavra de Jesus diz. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, ao qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A Bíblia diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito e poder.
Irmão, o poder é a unção que opera na nossa vida. A gente aprende que existe uma unção sobre nós e existe uma unção dentro de nós. A unção dentro de nós vai capacitar nós para se mover no propósito, no chamado da qual Deus nos tem para a nossa vida. É por isso que muitas vezes é bom você fazer um pouco de jejum, irmão. Para você aprender a se mover nos dons que Deus te deu. Porque muitas vezes existem tantos pecados, tantas quedas, tantas lutas. Mas sabe uma coisa eu aprendi lendo os livros de Kenneth Hagin, ouvindo os outros ministros, que quando você não vence uma área na sua vida é porque não existe fé suficiente. É como se a sua alma não acreditasse que você é liberto nessa área. É por isso que quando você tem uma área na sua vida da qual você ainda não vence, você tem que aprender a sentar e estudar sobre isso. E sabe, tem coisas na minha vida da qual eu não vencia, que eu comecei a sentar e a estudar sobre aquilo. Porque quando você está nessa área da qual você tem dificuldade, você senta, estuda e continua pregando sobre ela. Porque, irmão, quanto mais você dá espaço para o diabo, mais ele vai deixar você enfermo. E sabe, irmão, uma coisa, como eu já tenho falado aqui, o diabo ele não deixa de ser diabo. Você está aqui? Isaías 53, versículo 4 e 5, enquanto você chega lá, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus opera dentro de mim e de você. E sabe, irmão, quando nós nascemos de novo e somos batizados com o Espírito Santo e com fogo, quando começamos a desenvolver uma oração em línguas, você sabe, irmão, que tem áreas da nossa vida da qual vencemos de tanto somente em oração em línguas. Você não precisa somente orar em línguas quando você sentir vontade. Você precisa fazer da oração em línguas um estilo de vida. Você precisa aprender a sair, andar na rua e continuar orando em línguas. A estar dentro de casa lavando louça, orando em línguas. Isso deve desenvolver dentro do meu espírito e do seu um estilo de vida. Porque enquanto você está orando em línguas, você está em linha direta com o Pai. Eu ouvi uma vez um ministro falar algo isso muito interessante. Ele diz, olha, a oração em línguas é eu subindo aonde Deus está, falando na mesma forma que Deus está. Ele diz, quando você fala com a criança, você não fala com a sua voz, você desce ao nível que a criança está, não é verdade? Quando a criança, você vai falar com a criança, você vai falando no nível que a criança é. Você já vem com mãe, é que nem você fala com bicho. Você já viu gente que fala com bicho? Todo dia eu oro pelo meu gato. Você já viu gente que fala com bicho? Você já viu gente que fala com criança? Ô, coisinha lindinha aqui, não sei o que, não é? Você desce ao nível que a criança está. Quando você ora em línguas, você entra no nível que Deus está. Porque, irmão, quando você está orando em línguas, é a oração do Pai, é uma oração perfeita. Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito ora ao Pai com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele está tentando passar ao Pai aquilo que as nossas dores está acontecendo dentro de nós. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz assim, certamente ele, Cristo, tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si nós refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando ele diz fomos, você sabia que fomos já está no passado? Então, ou seja, já estamos curados, irmão. Sabe o que precisa acontecer? É você tomar posse disso. É você dizer assim, a Bíblia diz que eu já fui, eu creio no que a palavra de Deus diz. Irmão, para você crer, é o que Paulo diz, a carta ao Romanos capítulo 10. A fé tem que estar dentro de você, você tem que crer, você tem que liberar. Sabe, no verbo, o pessoal fala muito sobre liberar a fé que está no seu espírito.
Quando você confessa as Escrituras, você está enchendo tanto o seu espírito com a palavra de Deus, que possa trazer rema, ou seja, revelação. E quando você libera no ambiente que você está construindo algo que, como se fosse, irmão, uma muralha. Sabe, todos os dias de manhã e todos os dias nas madrugadas, eu estou orando, eu estou confessando. E sabe, irmão, de tanto você falar ao Pai aquilo que você quer ver, chega uma hora que você vê e já não é mais uma novidade. Ou seja, você está construindo, está sendo gerado no seu espírito. Sabe, todos os ministros que são da palavra da fé, que quiseram ter algo, sempre foi assim, irmão, e sempre é assim. Primeiro você gera aquilo que você quer no seu espírito, e depois, quando o coração crê, você libera com a boca. Romanos, capítulo 8. Não, por um. Ou por mais. 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Por esses dias, enquanto você chega lá, 1 de João, capítulo 2, as cartinhas, versículo 1. Estudando a Bíblia, eu descobri que a palavra advogado significa paracleto, é estar ao lado. E sabe, olha só o que João diz. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, irmão, esse se é opcional. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, ou temos um paracleto, temos alguém que está ao lado do Pai. Ele diz, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao lado do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele diz, olha, se você pecar, temos um advogado junto que está ao lado do Pai. Sabe, irmão, Cristo, Ele nunca veio para condenar você. Ele veio para fazer eu e você entender quem somos nele. Porque quem vem nos condenar é o diabo. E sabe, irmão, é importante eu e você entender o que a palavra diz, o que lhe pertence em Cristo Jesus. E sabe, num tempo desse como ceia, é importante, e é por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, examine o homem se pois a si mesmo. Ele diz assim, coma e beba. Quando você examina, você toma consciência daquilo que lhe pertence. Quando você ceia, você toma posse daquilo que é seu. Quando você ceia, você toma posse daquilo que Cristo conquistou na cruz. Quando você ceia, você entende que Deus pagou um preço que era meu e que era seu. E sabe, irmão, existe uma coisa dentro da religião um pouco tradicional de que tem que pagar um preço, tem que pagar um preço. E sabe, irmão, o preço já foi pago, glória a Deus por isso. E sabe, eu creio que nem eu, nem você temos dinheiro suficiente para pagar um preço de sangue. Jesus Cristo é o nosso intercessor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Estamos caminhando para o final. Romanos capítulo 8, versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes a quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Colossenses capítulo 1, versículo 13, 14, diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Sabe, irmão, redenção significa liberdade e salvação. Remissão significa perdoado. Kenneth Hagin, no seu livro, A Cura Nos Pertence, ele deixou uma frase que eu coloquei aqui, que ele diz assim, Deus trabalha pelo princípio da fé. Para finalizar, eu quero encerrar com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim a palavra do Senhor. Aquele que não conheceu o pecado,
E ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe quando a Bíblia diz para que nele fôssemos ser feitos justiça de Deus? Não tenha medo, irmão, de dizer que você é a justiça de Deus. Às vezes as pessoas têm medo de dizer aquilo que a Bíblia é. Não tenha medo. Se você entende, se o Espírito Santo iluminar ao seu espírito e traz revelação à palavra, não tenha medo de dizer quem você é nele. Não tenha medo. Viva um estilo de vida da qual as pessoas queiram estar dentro da igreja, queira conhecer o Deus que você serve. Opere conforme o espírito da fé que está dentro de mim e de você. Porque a Bíblia diz que os dons foram entregues à igreja. Os dons foram entregues para mim e para você se mover nele. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.